História real. Milionário menino de rua orando por sua filha em coma e o que acontece é chocante. Era uma manhã fria e cinzenta em São Paulo. As nuvens pesadas faziam o horizonte parecer ainda mais triste. Hugo, um magnata do setor imobiliário, caminhava apressado pelo hospital, seu rosto marcado pela preocupação e pela culpa. A única luz em sua vida, sua filha Isabela, estava em coma. Diagnosticada com uma doença rara, as chances de recuperação diminuíam a cada dia. Com a pressão das contas e o peso da decisão, ele não sabia mais que caminho seguir. Nos corredores frios e brancos, as máquinas bipavam e o cheiro de remédios pairava no ar. Ele estava tão imerso na angústia que tudo à sua volta parecia turvo. Mas aquele dia se tornaria marcante. Enquanto aguardava notícias, observou um agrupamento de pessoas em frente à entrada do hospital. Eram enfermos, famílias, e ali, ajoelhado entre eles, estava um garoto de rua de 12 anos, Luan. Seus olhos estavam fechados e a expressão em seu rosto era de intensa devoção. Ele estava orando fervorosamente pela recuperação de Isabela. Hugo ficou paralisado. Uma sensação estranha o invadiu, como se o garoto estivesse se conectando a algo mais profundo. A abordagem foi quase automática. "Por que você reza por ela?" Hugo perguntou, a voz embargada. Para sua surpresa, Luan o olhou com uma pureza na expressão. "Ela sempre ajuda os que precisam. Eu sinto que, se ela ficar bem, tudo pode mudar." Hugo sentiu um nó na garganta. A dor do garoto parecia se misturar com a sua. Luan revelou que Isabela frequentemente visitava o hospital, levando comida e carinho aos menos favorecidos. Uma conexão inesperada se formou. Enquanto se tornavam amigos, Hugo descobriu que Luan era sobrinho de uma mulher que morreu em um trágico acidente causado por um dos seus projetos imobiliários. A culpa atingiu Hugo como um soco no estômago. Ele se lembrava da história: um deslizamento de terra após a construção de um prédio. Vidas foram perdidas e uma comunidade inteira foi devastada. Luan fazia parte daquela dor. O peso da responsabilidade quase o levou ao chão. Decidido a ajudar, Hugo começou a apoiar a família do garoto, mas se viu diante de um dilema moral. Um novo tratamento experimental surgiu como luz na escuridão, prometendo a cura para Isabela. Mas o medicamento dependia do financiamento de um projeto que ameaçava a casa onde Luan e sua família viviam. Ser o herói para sua filha poderia torná-lo um vilão para o garoto, que apenas desejava um futuro. O coração de Hugo acelerava. Cada escolha agora parecia uma armadilha. As vidas entrelaçadas em uma dança trágica, a busca pela cura de Isabela e a luta por um lar melhor para Luan. No lar que ele construiu com tanto sacrifício, a glória agora soava vazia. Quando mais notícias sobre o tratamento experimental chegaram, uma nova fonte de dor começou a surgir, e a incerteza o consumiu. Hugo sentiu sua angústia crescer. O que deveria fazer agora? E a pergunta que ecoava na sua mente: seria possível salvar sua filha sem destruir a vida de Luan? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hugo estava paralisado, a mente em tumulto, quando Luan começou a falar sobre a generosidade de Isabela. Ele sentia um aperto no peito, uma mistura de vergonha e dor. E, enquanto tentava juntar os pedaços da situação, algo inesperado aconteceu. O som de uma sirene alta cortou o ar. Um alarme começou a tocar dentro do hospital. O grupo perto da entrada começou a murmurar, vozes inquietas preenchendo o espaço frio. Hugo virou-se, os sentidos alertas. Ele não sabia o que poderia estar acontecendo, mas havia algo muito errado. Uma enfermeira corria, seu olhar apavorado, e ela gritou: "Cuidado! É um vazamento de gás! Para fora agora!" O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a se mover em desalinho, tentando entender o que estava acontecendo. Hugo agarrou Luan pelo braço, puxando-o, e juntos eles começaram a correr. Os corredores do hospital rapidamente se encheram de fumaça. O cheiro de gás, misturado com o desespero, era sufocante. Com a luz vermelha dos alarmes piscando, as pessoas gritavam, e a situação se tornava cada vez mais caótica. A adrenalina disparava nas veias de Hugo. Ele precisava encontrar Isabela. Precisava garantir a segurança dele e também de Luan. Jogando-se pela saída, ele finalmente encontrou a sala em que estava a filha. A porta estava entreaberta e uma enfermeira estava lutando para retirar os monitores que ainda estavam conectados a Isabela. Hugo gritou: "O que vocês estão fazendo?" O olhar da enfermeira era de pânico. Ela não tinha tempo para responder. Mas naquele momento, uma onda de alívio atravessou Hugo, ao ver que Isabela ainda estava viva, mesmo em seu estado crítico. Mas o que aconteceu a seguir foi como um soco no estômago. O alarme apitava e emitia um som infernal, conturbando a mente de Hugo. "Você precisa sair! Vamos!" O médico se aproximou, sua expressão sombria. Ele olhou para Hugo e, com um tom grave, falou: "A sala de isolação é apenas para emergência. Não podemos arriscar. Temos que levar a menina para fora e rápido." Ouvindo isso, o coração de Hugo disparou. É nesse momento que Luan, ainda trêmulo ao lado dele, fez uma revelação que mudou tudo. "Espere! Você não pode levá-la!" A tensão no ar era palpável. Hugo olhou confuso para o garoto. Como assim não podiam levar sua filha? "Você não entende", Luan continuou. "Se ela sair desse lugar, eles vão descobrir quem ela realmente é." Hugo estava chocado. "Quem ela é? O que você está dizendo?" A incerteza se espalhava como uma sombra em seu coração. O olhar de Luan era intenso, cheio de um tipo de desespero. "Ela não é só uma boa pessoa, Hugo. Ela é a verdadeira herdeira do meu tio. A verdade do que aconteceu com a minha família
Isso tudo começou por causa Bela. A revelação martelava na mente de Hugo, enquanto ele tentava processar todas as informações. A decisão de salvar Isabela de um destino incerto agora era acompanhada por um peso imenso. O que Luan estava insinuando poderia mudar tudo. A vida de sua filha, seu legado, até seu conceito de certo e errado. A verdade era mais pesada que o ar ao seu redor. E assim, entre as chamas do caos, a vida de Hugo estava prestes a mudar para sempre. O que ele faria agora? Confiaria em Luan e no que ouvia? Ou a urgência de salvar Isabela falaria mais alto? A fumaça se movia em espiral ao redor deles, e as perguntas sobre a identidade real de sua filha e os segredos sombrios daquele hospital agora pairavam sobre ele, como uma tempestade prestes a desabar. O relógio corria, e Hugo precisava decidir. E rápido. Seria a verdade capaz de salvá-lo ou o afundaria ainda mais? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto as sirenes soavam lá fora. E tudo parecia estar prestes a desmoronar. A pressão aumentava a cada segundo. Hugo olhava para Luan, seu coração batendo. Acelerado. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia processar as palavras do garoto. A fumaça começava a se espalhar ainda mais, mas o verdadeiro incêndio havia começado dentro dele. Fui eu quem deveria ter morrido no lugar da minha mãe. Mas Isabel, ela estava lá. Não sei como, mas ela estava. Ela é a razão de tudo isso estar acontecendo. Luan pronunciou, e as palavras saíram dele como um grito de desespero. Hugo sentiu a cabeça girar. Como assim, Isabela, a sua filha, a luz da vida dele, envolvida em algo tão profundo e sombrio? Mas isso não faz sentido. Como ela? Como você pode dizer uma coisa dessas? Hugo tentava entender. Ele precisava salvar Isabela, mas as revelações de Luan o paralisavam. O que ele deveria fazer? Então, de repente, o chão começou a tremer. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo hospital. Os alarmes se tornaram um caos e pessoas começaram a correr em todas as direções. Hugo agarrou Luan, mas a fumaça era densa e a realidade ao redor deles se tornava uma massa de confusão. Não podemos perder mais tempo. Temos que sair agora. Mas enquanto tentava puxar Luan, algo mais chamou sua atenção. Uma figura se destacava na escuridão crescente. Um homem, com um olhar vazio e ameaçador, se aproximava rapidamente. Hugo não reconhecia aquele sujeito, mas havia algo sobre ele que fazia seu sangue ferver. O homem tinha uma expressão que disparava um alerta em seu interior. Luan, a gente precisa ir! Gritou Hugo, mas Luan estava fixo no homem que se aproximava. Seus olhos estavam arregalados, expressão de terror misturado com raiva. Não! Ele não pode me encontrar! Não pode saber que estou aqui! Luan gritou, puxando-se para trás, como se fosse uma presa entre as garras de um predador. O homem estava cada vez mais próximo, e o pavor de Luan era contagiante. Quem é ele? Hugo perguntou, a ansiedade crescendo a cada passo do desconhecido. Então, Hugo viu. O homem estava se movendo na direção de Isabela, ainda em sua cama, cercada por fios e máquinas. Ele é... Ele. Luan hesitou e a cena parecia estilhaçar em sua mente. Ele é da máfia do meu tio. Ele não quer que eu descubra.
a verdade sobre a morte da minha mãe. O chão rangia sob os pés enquanto o homem finalmente parou na porta da sala onde Isabela estava. Hugo percebeu que a situação estava prestes a tornar-se ainda mais caótica. Não podemos deixá-lo chegar até ela. O instinto de pai tomou conta dele. Sem pensar, Hugo avançou, correndo em direção ao homem. No entanto, um grito ecoou do fundo do corredor. Era a enfermeira que tentava controlar o pânico. Voltem! Para fora! Todos vocês! Mas a urgência no olhar de Luan dizia que eles não podiam sair. Hugo hesitou, tênue entre a proteção de sua filha e a proteção de Luan. Então, a verdade reveladora se abateu. O homem, com um olhar gelado, estendeu a mão e revelou uma foto. A imagem era clara. Uma jovem muito parecida com Isabela, segurando Luan em um momento que deveria ser feliz. Ela sabe, Luan. Ela sempre soube da verdade. A conexão entre Isabela e Luan se fez crua e real. Um laço que ele nunca poderia imaginar. A realidade se despedaçou com a frase e a fumaça. O homem aproximou-se de Isabela, e o poder do segredo pairava sobre eles como uma sombra. Hugo tinha que agir, mas agora tudo parecia nebuloso. Agora o tempo acabou. O que você vai fazer, Hugo? Salvar sua filha e deixar Luan aqui? Ou encarar a verdade de uma vez por todas? O homem disse, uma risada fria ecoando sob o caos que os rodeava. Hugo estava paralisado. Enquanto o controle escorregava de suas mãos, ele percebeu que tudo o que acreditava saber estava mudando. A vida de Isabela, o futuro de Luan, tudo estava a um passo de se desmoronar. Ele precisava fazer uma escolha, e com a fumaça envolvendo-os, uma pergunta ecoou em sua mente. Qual verdade era mais pesada? E se tudo o que ele soubesse sobre sua filha fosse apenas um fragmento da realidade? Era hora de decidir, mas a resposta estava distante e as chamas avançavam. Hugo estava paralisado. As palavras de Luan ecoavam em sua mente, pesadas como pedras, enquanto o homem se aproximava. O instinto de pai e a ansiedade se misturavam em seu peito. O que ele faria agora? Antes que pudesse pensar em outra estratégia, o homem rompeu o silêncio. Você deve ter ficado chocado com a verdade, não é mesmo? A voz dele era cortante, um eco de desprezo. Ela sempre soube sobre tudo. Hugo sentiu a raiva crescer. Uma chama intensa. O que você sabe sobre minha filha? Ele gritou, sem pensar nas consequências. Ela era a única que poderia impedir o que aconteceu com a sua amiga. O homem apontou para Luan. Ela é a única que tem poder para isso. Agora, isso tudo acaba aqui. Hugo notou o pânico no rosto de Luan. Você não pode deixar ele se aproximar, Hugo. O garoto estava tremendo. A conexão entre eles se tornava mais clara. Luan sentiu o peso da verdade, assim como Hugo. Mas o que eles faziam agora? Foi então que um tremor mais forte atravessou o chão, seguido por um longo eco de destruição. Sem um aviso, o teto começou a ceder. Os gritos e o barulho eram ensurdecedores. O caos se instalou. Hugo sacudiu a cabeça, tentando recuperar a sanidade. Levante-se! A voz de Luan penetrava em seu estado de confusão. Temos que sair! O homem, no entanto, não se movia. Ele aproximou-se de Isabela enquanto a fumaça tomava conta do local.
Era uma cena de horror, e a imagem dele baniu qualquer tipo de compaixão. Hugo se lançou à frente, buscando proteger sua filha, ainda desacordada. "Não!" gritou. Mas, em meio ao pânico, algo se rompeu. O homem girou rapidamente, e antes que Hugo pudesse reagir, algo saiu de seu bolso. Era uma pequena caixa, brilhando de maneira inquietante. Ela é muito mais do que você imagina. Hugo, você quer saber a verdade? Então escute isso. O homem disparou a caixa. Um som ensurdecedor preencheu o espaço, e uma luz intensa explodiu. Naquele momento de cegueira, Hugo se lembrou da saudade que sentia de sua conexão com Isabela. Ele tinha perdido tanto, mas a verdade estava prestes a vir à tona. Assim que a luz se dissipou, tudo ficou em silêncio. O homem estava caído, a caixa ao seu lado. Hugo olhou para Luan, cujos olhos estavam arregalados. Que foi isso? Luan parecia mais pálido do que antes. Ele não queria que você soubesse. E foi então que a bomba estourou. Uma figura familiar se destacou entre as sombras. Uma mulher. Era a tia de Luan. Com um olhar gelado, ela disse: "Você não deveria estar aqui, Hugo. E de quem você realmente está tentando salvar?" Hugo sentiu o mundo desabar. A mulher o encarava com uma mistura de compaixão e raiva. "Isabela não é quem você pensa que é. A verdade mais profunda está escondida sob todas essas mentiras. E Luan, ele não é seu único amigo aqui." Era como se o chão se soltasse. Hugo percebeu que a história da qual era parte era muito mais complexa. As cartas estavam na mesa, mas ninguém esperava que desse jeito. "O que você quer dizer?" Ele finalmente perguntou, seu coração acelerando. "Eu sou a verdade que todos temem", disse a mulher. E a certeza de que tudo estava prestes a mudar pairava no ar. Hugo olhou para Luan, em busca de respostas nos olhos dele. Mas Luan estava confuso, balançando a cabeça. Sussurros e segredos começaram a ecoar ao redor deles, fazendo o pânico emergir de novo. A urgência se elevou e o tempo estava se esgotando. "Você precisa decidir agora, Hugo. Salvar Isabela ou encarar as verdades dolorosas que dependem de você. A escolha é sua." Hugo estava em um beco sem saída, com o caos do hospital ao fundo e uma única questão pulsando em sua cabeça. Como ele podia salvar todos? E mais importante, quando tudo isso terminaria? Hugo estava em choque. As palavras da tia de Luan ecoavam na cabeça dele. Salve Isabela ou enfrente a verdade. O que isso significava? Ele olhou para Luan, buscando respostas, mas o garoto parecia tão perdido quanto ele. E a fumaça, ela estava mais densa, quase viscosa, envolvendo tudo ao redor. A mulher se aproximou, seus olhos frios fixados em Hugo. "Você não entende? Não é? Isabela não é só uma menina bondosa. Ela esconde algo que pode devastar não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor." Cada palavra dela era um golpe pesado, e Hugo se sentia afundar em uma maré de desespero. Os alarmes do hospital ressoavam, mas naquele momento, tudo se silenciou para ele. "O que você quer dizer?" A sua voz saiu entrecortada, angustiada. "O que ela esconde?" A mulher sorriu de um jeito sombrio, quase cruel. "Ela é a chave. Se ela voltar ao seu mundo,
só trará mais tragédias. Você percebeu que não é só sobre salvar a sua filha, certo? É sobre o que salvar Isabela significaria para todos nós. E isso a atingiu como um soco no estômago. Hugo se virou para Luan. O que você sabe? A voz dele estava cheia de urgência. Mas antes que Luan pudesse responder, o homem que caíra no chão se levantou, balançando a cabeça, como se despertasse de um pesadelo. Ele olhou para Hugo e Luan com um olhar sedento de vingança. Isso não deve acontecer, ele gritou, a raiva pulsando em seu rosto pálido. Ela não deve sair daqui. A verdade não pode vir à luz. E nesse momento, tudo desabou. O homem avançou e, no calor da batalha, ele puxou uma arma do bolso, apontando-a diretamente para Isabela. Não! Hugo gritou, e sem pensar, lançou-se na direção do homem. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele corria, mas a cena se desenrolava devagar. O som da arma, o brilho do metal, tudo parecia um pesadelo inescapável. Luan gritou, cuidado, Hugo! Ele vai te... Mas a frase dele ficou presa na garganta, pois tudo aconteceu num instante. O céu parecia desabar enquanto a bala disparava. Hugo pulou, sentindo a dor explodir em seu ombro, quase como se a vida fosse arrancada dele. Ele caiu no chão, o impacto cruel e metálico. Seu olhar se fixou em Isabela, que ainda estava imóvel, sem saber que o pai estava lutando por ela. A mulher se aproximou, seu olhar agora cheio de algo mais, tristeza ou piedade, enquanto Luan chorava ao seu lado. Você não podia saber, e agora já não há como voltar atrás. E nesse momento, uma certeza atravessou Hugo. A verdade sobre Isabela não era apenas um fio solto na narrativa. Ela era a teia que conectava todos eles. Com painéis quebrados ao seu redor, Hugo lutava contra a dor. Seu coração disparando. Ele olhou para Luan, seus olhos arregalados. O que há de errado com ela? O que você não me contou? Enquanto isso, a mulher se aproximou furtivamente, como se quisesse revelar os segredos ocultos. Hugo, há algo que eu não entendi, e agora pode ser a última chance. As palavras dela eram rápidas, ansiosas, a voz tremendo. Isabela, ela não é sua filha. A revelação penetrou como uma faca. Hugo parou em seco. O que você disse? Ele se sentiu tonto, a realidade desmoronando à sua volta. As paredes frias do hospital pareciam encarcerá-lo em uma verdade devastadora. Isabela ela não é quem você imagina. As palavras da mulher soaram como um eco sombrio na mente de Hugo. E pode ser que você tenha de descobrir qual é realmente a sua conexão com essa história. Ele olhou para Luan. Em um instante, tudo se transformou. Uma certeza de que salvar a filha significava enfrentar não só seu papel como pai, mas também as verdades que ele havia ignorado por tanto tempo. E uma questão emergia, pulsante enquanto o caos prosseguia. Quem realmente era Isabela? E por que essa verdade precisava ser escondida? Com a dor penetrando em seu corpo, Hugo sabia que a luta estava apenas começando. As chamas estavam prestes a consumir tudo. E para descobrir a verdade, ele precisaria enfrentar não somente os perigos do hospital, mas o que havia dentro dele. O que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. Hugo estava em choque. As palavras da tia de Luan ecoavam na cabeça dele. Isabela não é só uma menina bondosa. Ela esconde algo que pode devastar não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor.
O peso da verdade parecia sufocante, e tudo ao seu redor girava, como se a fumaça engerasse um mundo que não fazia sentido. Ele olhou para Luan com a expressão assustada. Os olhos do garoto estavam cheios de medo, mas também de determinação. Você precisa ouvir, Hugo, Luan gritou, enquanto a fumaça se espiralava em torno deles. A verdade é mais aterrorizante do que você imagina. Mas Hugo sabia que o tempo estava se esgotando. O homem da máfia estava lá, a arma em punho, e cada segundo contava. Levante-se! Precisamos sair! Hugo gritou, puxando Luan. A urgência na voz dele ajudou a desencadear uma ação. Juntos correram para a porta, mas a mulher os deteve. A expressão de seu rosto, um misto de compaixão e frustração. Se vocês souberem a verdade, pode ser o fim para todos, ela implorou. Por que você está fazendo isso? Hugo a questionou, a raiva e o desespero transparecendo. Você está tentando nos proteger ou nos destruir? O homem, agora em pé novamente, olhou nos olhos de Hugo, um sorriso sombrio no rosto. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, não é, pai? Você realmente acha que ela seria eterna em sua mentira? E com isso, ele apertou um botão em seu cinto. Um som alto e agudo cortou o ar, seguido por um alarme que reverberava por todo o hospital. O chão tremeu de novo, mas não era apenas o barulho. Era algo diferente, intenso. De repente, o prédio começou a ruir. As luzes piscavam. O pânico se instalava e Hugo viu as paredes ao redor começando a rachar. Ele e Luan estavam sem saída, a porta bloqueada enquanto o caos se desenrolava. Não deixe que ele te engane, Hugo. A verdade é a chave, mas pode custar tudo o que você ama, gritou Luan, apontando para o homem. É ele quem está por trás de tudo isso. As palavras do garoto carimbaram a mente de Hugo, mas o tempo estava acabando. Ele olhou para o homem, depois para Luan, a urgência em seus olhos. O que você quer dizer com isso? E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ressoou, fazendo o chão tremer ainda mais. Os vidros estouraram e a fumaça se adensou. Quando a poeira começou a assentar, Hugo viu Isabela, agora de pé na porta da sala, olhando de volta para eles. Mas não era como antes. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, quase sobrenatural. A expressão dela não era apenas de calma. Era como se ela estivesse em um estado de transe. Pai, eu não sou quem você pensa que sou. Hugo parou, a realidade desmoronando novamente. O que você quer dizer? Ele estava paralisado. A dor em seu ombro pulsava, mas isso palidamente parecia irrelevante diante da revelação. Eu sou a guardiã. Eu sempre soube, mas não podia contar. O que eles estão fazendo, o que você está prestes a descobrir, é maior do que todos vocês. A voz dela ecoava e algo na atmosfera mudou, como se a própria vida do hospital tivesse feito uma pausa. O homem da máfia rangeu os dentes. Você não pode fazer isso. Eles não devem saber. O segredo deve morrer. Hugo olhou de volta para sua filha, ou o que ele pensava que era sua filha. O choque inundava seu coração. Isabela, o que você significa com isso?
E então um tremor profundo reverberou por todo o hospital como um aviso. E teto começou a desabar. Eles estavam todos em perigo. Hugo teve que decidir rapidamente. Confiaria na garota que ele acreditava ser sua filha ou fugiria da verdade que a cercava? Rápido! Precisamos sair! Agora! Hugo gritou, enquanto a sala começava a ruir. Mas a pergunta ainda ficava martelando em sua cabeça. Quem realmente era Isabela? E caso ela não fosse a filha que ele sempre conheceu? O que isso significava para a vida dele e para todos ao seu redor? A fumaça e o caos estavam tomando conta, deixando um mistério denso às portas do desconhecido. A incerteza pesava como um fardo enquanto eles lutavam por suas vidas, e assim o verdadeiro jogo estava prestes a começar. Hugo estava em choque. As palavras de Isabela reverberavam dentro de sua cabeça, enquanto o tempo parecia desacelerar. A fumaça densa os envolvia, tornando o ar espesso e pesado. O homem da máfia se aproximou ainda mais. Sua expressão era uma mistura de raiva e desespero. Você não pode acreditar nela. Ela está manipulando você. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Foi como se o chão abaixo dele se abrisse. Uma explosão trovejou nas paredes do hospital, fazendo o teto tremer. A luz se apagou momentaneamente, mergulhando-os em uma escuridão de pânico e confusão. Hugo caiu de joelhos, sentindo a dor de sua ferida pulsar enquanto tentava se colocar de pé. Quando a luz voltou, uma cena grotesca se desenrolou diante deles. O homem agora estava no chão, a arma caída a alguns metros. Mas o que chocou Hugo foi o olhar de Isabela. Seus olhos brilhavam, mas não era a fé e bondade que ele conhecia. Ali havia um fogo intenso, quase sobrenatural. Eu sou mais do que você pensa, pai. Balançando a cabeça, Hugo disse: Isabela, o que está acontecendo? Ele queria acreditar que sua filha ainda era a mesma de sempre. Mas tudo parecia... Ah, deixe sair! Sua voz estrondava em meio ao caos. Luan, ao lado dele, estava em choque. As palavras não saíam de sua boca. Por que não? Hugo perguntou, incerto de ao que ela estava se referindo. Mas antes que alguém pudesse responder, Isabela começou a se mover. Em um instante, ela parecia mais forte, mais confiante. Você não entende, pai. Eu sou a chave. E se eu não agir agora, todos nós estaremos perdidos. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma enorme fissura se abriu no chão e tudo ao redor começou a tremer. Hugo viu como se a realidade ao seu redor estivesse desmoronando. Ele agarrou Luan e tentou puxá-lo para fora do caminho. Mas a sala estava se desintegrando diante deles. Não era só um desastre físico. Os gritos nas paredes, os murmúrios da verdade se entrelaçavam. Hugo sentiu um aperto no peito. Isabela, espere! O que você está dizendo? Aonde você está indo? Era uma pergunta desesperada. Mas ela apenas o olhou nos olhos. E nesse momento, algo entre eles quebrou. Isabela deu um passo para frente e a fissura se expandiu. Se eu não fizer isso, eles irão atrás de você. Eu sou a única que pode detê-los. E com isso, uma faísca de luz azulada emanou de suas mãos e iluminou o ambiente. O homem se levantou em um último desespero. Você não pode fazer isso!
Não pode! Mas a certeza nos olhos de Isabela é inabalável. Hugo sentiu a verdade invadir seu coração. Ela estava fazendo algo maior do que seu entendimento. Mas a reviravolta mais chocante estava apenas começando. O chão tremeu novamente e uma figura emergiu das sombras. Um homem que parecia ser o verdadeiro chefe da máfia, com uma expressão implacável. Isabela, você não pode escapar de mim. Tudo isso é culpa sua. Culpa minha? Isabela gritou. E o poder em suas palavras parecia ser o rugido. Eu sou a resposta, e você nunca será livre. Hugo ficou paralisado, enquanto essa nova figura começava a revelar algumas verdades. Você não é a rainha que pensa que é, Isabela. Você é um experimento. Sua vida e sua memória foram manipuladas, como todos aqui. As palavras do homem caíram como uma tempestade. Hugo olhou para Luan e depois para Isabela. O que você está dizendo? Uma pergunta de desespero. Isso não pode ser verdade. O homem da máfia sorriu com desdém. Ah, meu caro, a verdade é mais sombria do que você imagina. Cada um deles é apenas uma peça deste jogo. E você nunca percebeu que está jogando exatamente o que eu quero. Nesse momento, a sala começou a entrar em colapso e a fissura se alargou ainda mais. As mentiras estavam desmoronando e Hugo sentiu uma onda de pânico. Quando tudo parecia prestes a acabar, ele gritou: Isabela, volte! Nós precisamos entender isso! Mas antes que pudesse concluir a frase, Isabela levantou as mãos e o ambiente brilhou intensamente. Agora, você terá que decidir de que lado você está, pai. De que lado você realmente quer estar. E naquele instante, o mundo em volta desmoronou, deixando um burburinho angustiante de perguntas não respondidas e verdades a serem descobertas. Hugo estava em choque. As palavras de Isabela reverberavam dentro de sua cabeça, enquanto o tempo parecia desacelerar. A fumaça os envolvia, tornando o ar espesso e pesado. O homem da máfia se aproximava, sua expressão um misto de raiva e desespero. Você não pode acreditar nela. Ela está manipulando você. Então, tudo aconteceu em piscar de olhos. Uma explosão trovejou nas paredes do hospital. O teto começou a tremer. Hugo caiu de joelhos, sentindo a dor em seu ombro pulsar enquanto tentava se colocar de pé. A luz piscou e, quando retornou, Isabela estava ali, mais intensa do que nunca. Seus olhos brilhavam, mas não era a doçura que ele conhecia. Ali havia um fogo intenso, quase sobrenatural. Eu sou mais do que você pensa, pai. Hugo queria saber o que estava acontecendo. Isabela, o que está acontecendo? Ele estava paralisado. A realidade ao seu redor se desmoronando. A tia de Luan interveio, alarmada. Seja lá o que você fizer, não a deixe sair. Por que você está fazendo isso? Hugo a questionou, o desespero transparecendo em sua voz. Você está tentando nos proteger ou nos destruir? Eu só tentando impedir o que está por vir. Ela teve um olhar intenso, como se cada palavra fosse um grito em meio ao caos. O homem da máfia rangiu os dentes. Você não pode fazer isso. A verdade não deve vir à luz. Hugo olhou entre Isabela e o homem, confuso.
Ele estava prestes a ir em frente, mas algo o deteve. Um tremor mais forte percorreu o chão. A fissura se ampliou. Os gritos nas paredes, murmúrios de verdades e mentiras, entrelaçadas, voavam pela sala. Isabela encarou o homem com um olhar determinado. Você não pode me parar. E eu sei o que você fez. Hugo ficou chocado. O que você quer dizer com isso? E em um momento tudo se rompeu. O homem deu um passo em direção a Isabela, mas nesse instante uma sombra se destacou na porta. Uma figura familiar. Era a esposa de Hugo, Ana. Que você está fazendo aqui? Hugo gritou, a surpresa o atingindo como uma maré. Ana estava morta havia anos, um acidente trágico que o deixara devastado. Mas ali estava ela, viva, como se nada tivesse acontecido. Isabela, com os olhos arregalados, mãe? E o chão começou a tremer ainda mais, como se a verdade tivesse vida própria. O homem da máfia ficou paralisado, incapaz de entender o que estava acontecendo. Essa revelação carregava consigo um poder tremendo. Você não pode estar aqui, gritou o homem, seu rosto pálido. Você não deveria existir. Ana olhou para ele com uma tristeza profunda. E você destruiu tantas vidas. Precisamos parar isso. Era como se cada palavra dela fosse uma faca, cortando profundamente o ar pesado em torno deles. Hugo sentiu seu coração parar. Ele queria entender, mas tudo parecia um pesadelo. Como você está aqui? O que está acontecendo? Ana avançou, estendendo a mão para Isabela. É hora de você saber a verdade, minha filha. Tudo o que você acreditava ser real é uma construção, um engano. Hugo não conseguia mais respirar. O que isso tudo significava? Ele disparou um olhar para Luan, mas o garoto estava tão aturdido quanto ele. A tensão no ar era palpável. Você não pode deixá-las ir! Elas são uma ameaça! O homem chutou o chão em desespero. Você é a verdadeira ameaça, Ana respondeu. E agora você vai pagar pelo que fez. A fissura se ampliou ainda mais. O chão estava desmoronando. Hugo sentiu a dor em seu ombro e um medo aterrorizante. Tudo o que ele pensava saber, tudo o que percebeu, estava se desfazendo. Isabela, fique perto de mim, gritou, mas sua voz se perdeu no caos. E enquanto eles se aproximavam, a luz ao redor deles começou a brilhar. A mão de Ana tocou a de Isabela. Juntas podemos acabar com isso. E nesta união, uma onda de energia invadiu o ambiente, envolvendo tudo em um espiral de luz. Não! Gritou o homem, mas era tarde demais. Em um instante, tudo se encheu de um brilho ofuscante. Hugo cobriu os olhos. Quando a luz finalmente se dissipou, algo tinha mudado. A sala não era mais a mesma. Ele olhou ao redor, desorientado. O que havia acontecido? O que significava estar ali agora? A única certeza que ele tinha era de que nada seria como antes. A verdade estava prestes a emergir de suas sombras, e tudo o que ele conhecia poderia ser apenas a ponta do iceberg. Hugo estava em choque. A luz tinha se dissipado, deixando uma cena surreal à sua frente. Ana, sua esposa, morta há anos, estava ali. Ele mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? Era um sonho ou uma ilusão? Pai, Isabela gritou, sua voz carregada de emoção. Você precisa entender. Hugo olhou para a filha. Seus olhos, antes cheios de inocência, agora refletem um poder
que ele nunca havia percebido. Isabela, você estava mesmo em perigo? Ele enfrentava uma enxurrada de emoções, tentando compreender. Ana assentiu, seu rosto sereno, mas os olhos mostravam a dor de um passado que voltou para assombrá-los. Desculpe por tudo isso, Hugo. Eu precisava voltar para te advertir. O que descobrimos aqui, se não for interrompido, desencadeará uma série de eventos que não podemos controlar. Suas palavras eram como um eco de um lamento profundo. Hugo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para o homem da máfia, que estava paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Você não deveria estar aqui. Você não pode estar aqui, ele murmurou, claramente abalado. O ambiente estava em colapso, mas a verdade pareceu suspendê-los por um momento, tossindo a fumaça das verdades inaceitáveis no ar. Hugo, você precisa escutar. Isabela não é apenas sua filha. Ela é a chave para algo muito maior. Ana disse, enquanto a fissura no chão se alargava, ameaçando engolir tudo. O homem começou a se recuperar. Você precisa parar. Ela não. Deve saber, gritou. Mas a voz dele parecia perdida no barulho crescente do caos em volta. Então, uma onda de emoção percorreu Hugo. O que você quer dizer, Ana? O que é tão importante? Ele se aproximou, a urgência em seu tom refletindo seu desespero. A sala estava desmoronando, mas a revelação estava prestes a ser mais devastadora do que qualquer cataclismo físico. Ana respirou fundo. Os experimentos, tudo isso é culpa do que eles fizeram com as crianças que tiraram de suas famílias. Isabela foi projetada para ser um ser superior. As palavras dela caíram como pedras, e cada sílaba arrastava-os para um abismo de incerteza. Hugo olhou para Isabela, tentando entender. Você é um experimento? A ideia era absurda, horrenda. Não, você é minha filha. Você é normal. Agora, a linha entre o que ele havia construído e a verdade estava completamente borrada. Pai, eu não sei, mas eu sinto que há algo dentro de mim que nunca deveria estar lá. A dor e o medo eram palpáveis. O olhar de Isabela buscava conforto em Hugo, mas ele se sentia incapaz de dar. Ana olhou ao redor. Se a máfia descobrir que ela está acordada, tudo irá se desmoronar. Eles a querem de volta. As palavras eram urgentes, a tensão crescendo a cada segundo. De repente, um grito cortou o ar e uma parte do teto começou a cair. O homem fez um movimento brusco e se virou, perdendo a razão. Chega! Se eu não posso ter o poder, ninguém mais pode! Hugo gritou. Não! Enquanto o homem puxava algo do bolso. Uma bomba! O tempo parecia congelar enquanto o pânico tomava conta dele. Sem pensar, ele lançou-se na direção do homem. Isabela, reconhecendo a gravidade da situação, fez o mesmo. A explosão foi ensurdecedora. Tudo ao redor deles se iluminou em uma luz ofuscante. O chão cedeu sob seus pés. Um abismo se abrindo entre eles. Hugo sentiu um puxão, uma força na escuridão, e antes que pudesse processar, ele estava caindo em direção ao desconhecido. E no instante em que a luz tornou-se uma névoa, Hugo sentiu
a verdade mais cruel desmoronar e transformar tudo ao seu redor. O que aconteceria agora? Com o chão desmoronando, ele buscou por Isabela e Ana, mas a pergunta pulsava em sua mente. Se Isabela era realmente uma peça de um quebra-cabeça maior, a quem ele realmente estava se agarrando? A linha entre passado e futuro se tornava cada vez mais tênue, enquanto tudo que Hugo conhecia estava prestes a ser redefinido em uma nova e chocante realidade. Hugo estava caindo. O chão sumia sob seus pés e a adrenalina tomou conta. Ele gritou, mas o som se perdeu na explosão ensurdecedora. A luz ofuscante envolveu tudo e por um segundo o tempo pareceu parar. Quando finalmente tudo se acalmou, ele se viu em uma sala escura, coberto por fumaça. Olhos assustados se encontraram e o desespero no rosto de Isabela era palpável. Pai! Ela correu até ele, os olhos brilhando com medo e determinação. A fissura no chão ainda emitia um leve brilho. Precisamos sair daqui! Gritou Hugo, puxando Isabela pela mão. Mas antes que conseguissem alcançar a porta, a mulher da máfia apareceu como um fantasma, parada entre eles e a saída. Vocês não vão a lugar nenhum. Isabela, você ainda pode ser usada. Ela uivou e o desespero dela estava claro. O homem caído, que parecia ter desaparecido, voltou a se mover. Ele estava ali, determinado a se vingar. Mas as sombras do que estava prestes a acontecer tomaram conta do ambiente. Com um impulso, Hugo posicionou-se na frente de Isabela. Nunca mais! Você não vai machucar minha filha! Sua voz ecoou, carregada de uma força que ele não sabia que tinha. Ela não é sua filha! A mulher gritou, e a verdade cortou como uma faca. O que era real? As memórias que Hugo guardava eram tão vívidas, mas a dúvida se infiltrou. Ele precisa descobrir. Se você não sair do meu caminho, vou te parar aqui e agora, disse Hugo, sua determinação crescendo. Sabia que a luta não seria fácil, mas a vida de Isabela estava em jogo. Isabela puxou-o de volta. Pai, eu sou mais forte do que estamos imaginando. Se nós duas trabalharmos juntas, poderemos acabar com isso. A conexão entre pai e filha renascia sob a pressão do momento. Ela se virou para a mulher. Se você quer saber, eu sei quem sou. Nesse instante, a sala tremeu mais uma vez e a fissura se abriu mais, como um chamado para o abismo. Hugo olhou para Isabela com uma mistura de orgulho e medo. O que você está dizendo? Ela respirou fundo. Luz emanando dela. Eu sei que não sou quem você pensava que eu era, mas posso ser quem preciso ser. Antes que o Hugo pudesse responder, a mulher avançou, mas a luz ao redor de Isabela se intensificou, envolvendo-os em uma aura protetora. Não, você não pode me parar, a mulher gritou, recuando. A sala começava a desmoronar ao redor deles, mas a luz de Isabela ficou mais forte, pulsando com uma energia que parecia desmentir todas as sombras. Eu quero a verdade. A verdade vai prevalecer. Com um último empurrão de força, a luz chocante se expandiu e envolveu tudo em volta. Hugo se agarrou à mão de Isabela, prontos para enfrentar o desconhecido. E então, tudo ficou em silêncio. A escuridão evaporou, a luz se dissipou, e ao abrir os olhos, eles estavam em um parque tranquilo.
O sol brilhava, as árvores sussurravam com a brisa suave e Hugo sentiu uma onda de alívio. Estamos seguros? Ele sussurrou. Isabela olhou ao redor e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Eu acho que sim, pai, mas o que vem a seguir? O que fazemos agora? Hugo a encarou, o peso da verdade quase opressivo. Não havia uma resposta clara, mas ele sentia que descobrir a verdade seria a verdadeira jornada a partir dali. Juntos vamos descobrir. Ele segurou a mão dela, um símbolo de força nas incertezas que os aguardavam. Enquanto caminhavam juntos, o futuro estava cheio de possibilidades, mas a dúvida permanecia no ar. O que exatamente eram um para o outro? Quais segredos estavam prontos para serem revelados? À medida que se afastavam, a imagem do hospital ainda se esvaindo na memória. A interrogação flutuava entre eles. Seria possível construir um caminho a partir das ruínas do passado? E então, a tela escureceu. E aí, galera? Se você ficou tão grudado nessa história quanto eu, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio e pintar o botão de like agora. Comente com suas reações e teorias sobre esse final. Quero inundar a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Os verdadeiros fãs sabem que essas ações fazem toda a diferença.